Fala jovens, eu sou Rodrigo Muniz e serei o seu tutor, um analista responsável por essa trajetória para aprender programação e JavaScript. Sejam bem-vindos à aula de número 32. Peço para que vocês que estão assistindo que façam suas críticas em como eu posso melhorar as aulas, se inscrevam no canal para acompanhar, ativem as notificações, compartilhem e aquele blá blá todo de criador de conteúdo. Bom, a gente ficou 2 dias aí sem as aulas, né? Passando uma moto aqui embaixo agora. Não consegui gravar na última quarta ou quinta e no último domingo, mas estamos de volta aqui, agora sem novas interrupções. E na última aula a gente viu o conceito das IIFIs, né, que são as funções anônimas autoexecutáveis. Na aula 31 a gente tem aqui, cadê aqui? Aula 31, funções anônimas, e foi o que a gente deu na aula passada. E agora a gente está na aula 32, né? Bom, na aula 31 a gente viu sobre funções anônimas autoexecutáveis, né, que era um padrão utilizado na época do jQuery para poder encapsular o nosso código, né? Atualmente podemos fazer também o uso dos módulos, que é a aula de hoje, né? Os módulos de JavaScript significa que podemos chamar arquivo de JavaScript não só desde o arquivo HTML, mas também desde o arquivo interno de JavaScript, né? Podemos chamar dentro de um HTML ou dentro de um outro JavaScript. Isso já está suportado em todos os navegadores no momento que eu gravo esse vídeo, né? Então vamos lá. Deixa eu sair daqui, ver se está gravando. Beleza. Deixa eu botar aqui meu óculos que eu não estou enxergando nada. Bom, durante todas as nossas aulas, excluindo a última, né, vejo que o nosso código está escrito diretamente na etiqueta script, né? A gente sempre faz o nosso código. Deixa eu subir aqui até o primeiro. Dentro dessa etiqueta aqui, script, ok? Voltar para cá. Bom, nesse arquivo aqui HTML, né? A gente está sempre desde o começo nesse arquivo aqui do básicos HTML. Mas o ideal é que o código esteja escrito em arquivos de JavaScript. Fizemos assim até agora para mostrar o conteúdo de maneira mais ágil. Mas agora vamos separar o código em arquivos independentes, né? Eu vou criar um novo HTML chamado, vou voltar para cá, a pasta que a gente está usando. Isso aqui são outras coisas que eu vou adiantando para as aulas, né? A gente está trabalhando aqui dentro, né? Tem aqui já nosso módulos HTML, JavaScript aqui, módulos.html. Você pode clicar aqui, novo arquivo, botar .módulos.html, pausar o vídeo e copiar todo esse conteúdo para ele aí, ó. Ok? Deixa eu tirar ele aqui. Esse é o conteúdo do nosso módulos.html. Que nada mais que é o arquivo HTML, aqui estão as tagzinhas scripts aqui, né? Uma vez que você, com todas as estruturas, com essa toda a estrutura, né, você pode pausar e copiar toda essa estrutura. E aqui também, ah, deixa eu entrar nesse aqui, porque eu tô no outro, né? Vamos voltar para esse aqui. Deixa eu voltar aqui, apagar esse básicos e entrar no módulo. Pronto, agora a gente está nesse módulos em JavaScript aqui, né? É aqui que está no body, aula 32. Pronto, agora sim. Bom, isso quer dizer que agora nosso código JavaScript vai ter arquivos independentes, né? Agora a gente vai criar uma nova pasta, voltando para cá, lembrando que a gente está aqui, né? Chamado arquivos.js. Arquivos.js. Cria a nossa pastazinha. E dentro dessa pasta a gente vai criar um arquivo chamado... Opa. Eu acho que eu criei errado. Não, tá certo.
Deixa eu deletar aqui e fazer de novo. New Folders. Agora sim. Você vai criar uma nova pasta escrito arquivos JS. Agora foi. E dentro dessa pasta, que não tem nenhum arquivo, a gente vai criar um novo arquivo chamado módulos.js. Dentro dessa pasta, ponto. A gente tem uma pasta online, a pasta online onde tem os nossos HTMLs e a pasta arquivo.js onde tem o nosso módulos.js, né? Repare que o code já reconhece esse arquivo como um arquivo de JavaScript. E dentro desse arquivo, a gente vai fazer um teste bem básico do console, tá? A gente vai fazer assim, console.log, impressão dentro do arquivo módulo.js. Ok? Bom, agora a gente já tem executado aqui o arquivo, né, do módulo JS aqui pronto. E a gente vai chamar esse arquivo aqui, né, para ver se está tudo correto, né? Vamos voltar para aqui para o nosso módulo HTML. Vou jogar ele para frente aqui no nosso básico HTML que a gente não vai usar agora. Eu vou fechar. Eu só tenho módulos aberto HTML e o nosso JavaScript com o nosso console log. E como eu não vou usar isso aqui agora, a gente volta para cá para o nosso módulos.html. Bom, a gente vai fazer o que agora? A gente vai chamar esse arquivo do JavaScript, né? Com essa tag script que a gente já tem aqui, né? Fica dentro do body, que a gente sempre usou ela para escrever o código JavaScript. Antes de finalizar a tag body, né? No modo HTML a gente usa a script para o código JavaScript, né? Eu vou puxar uma nova etiqueta aqui dentro, tá? Né? Etiqueta src igual. E o code vai nos listar as pastas para selecionarmos os arquivos que a gente quer, né? No caso aqui eu quero arquivo.js, módulo JS, ele já está aqui direitinho o arquivo que eu quero, né? Bom, Ctrl S, aqui está, impressão dentro do arquivo de módulo.js executado diretamente do nosso HTML aqui, do módulo.html, puxando o arquivo JS, módulo.js, que é esse arquivo aqui. A gente está puxando exatamente ele, né? Um ponto importante é que o código de JavaScript ele é bloqueante. Ou seja, se você estiver chamando vários arquivos, ou até poucos arquivos, só que todos pesados, com muito código, pode fazer que o demais código do HTML demore a carregar, né? Ou seja, quando ele carrega esse código aqui, esse JavaScript, os códigos abaixo dele ficam aguardando todo esse código que está aqui dentro ser executado, né? E vai demorar a carregar o restante do HTML, né? Por exemplo, se você tiver aqui abaixo desse código tiver estilo CSS e outros pontos. Então é melhor carregar aqui após toda a página concluída, né? É melhor que isso fique por último. Para que esse arquivo de JavaScript tenha a capacidade de chamar internamente outros arquivos de JavaScript, é importante colocarmos um atributo na etiqueta script que estamos fazendo essa primeira chamada. Ou seja, para que esse JavaScript seja capaz de chamar um outro JavaScript. A gente bota type igual módulo. Ok? Vejam, Ctrl S novamente, que a gente tem lá a impressão correta do arquivo de módulo.js, que é somente a impressão dentro do arquivo de módulo.js, né? Bom, vamos fazer agora um pequeno teste aqui. Imagine que vocês estejam fazendo uma aplicação com módulos onde ela não está sendo suportada por um navegador antigo. E acredite, né, o Internet Explorer ele ainda não suporta toda essa interface de módulos, né? E você vai precisar ter uma saída para isso, pois você vai acabar tendo um cliente com uma aplicação onde os usuários finais ainda usem o Internet Explorer, né? Que ainda é um navegador muito usado. Então a gente vai criar um novo JavaScript. Aqui dentro dos arquivos JavaScript você vai colocar
new file, e a gente vai dar para ele o nome módulos.js. Já reconheceu como arquivo JavaScript, né? E aqui a gente vai colocar, deixa eu copiar isso aqui, impressão dentro do arquivo no xmódulos.js. Ok? Tudo salvo. Vamos voltar para o nosso HTML e tal. E agora a gente vai editar o nosso HTML, né? Eu vou botar aqui, nesse script aqui de baixo, o que eu vou fazer? Vou fazer um src igual, igual dois pontos, arquivo JS no exec módulos. Pronto, já pegamos o nosso, né? Vejo que a gente tem a execução agora de dois JavaScript, né? Com a execução da segunda chamada sendo feito primeiro, ó. Ctrl S. A gente tem a execução da segunda chamada sendo feito primeiro, né? Ele foi invocado antes por não possuir o type. Como ele não possui o type, ele foi invocado antes aqui. É uma questão de hierarquia que o JavaScript faz nessas invocações, né? Mas o que queríamos é que esse segundo arquivo aqui, que esse arquivo aqui, o que a gente quer, era para ser executado somente em navegadores que não tivessem um suporte para módulos, né? Então a gente vai colocar um novo atributo que funciona como um boolean para verificar se o navegador tem ou não suporte para módulos. A gente vai colocar aqui mais um atributozinho no módulo. Ctrl S. Pronto. Veja que aqui no Google, né, se você estiver testando, fazendo dentro do Google, no Firefox, a execução fica normal, executando somente o JavaScript de cima, módulos.js, que é o que estamos chamando com type, né, permitindo que esse arquivo chame demais arquivos. Ou seja, a gente está chamando esse módulo JS, graças a esse type.module, a gente permite que esse módulos.javascript chame outro JavaScript, né? E como esse navegador Google ou Firefox ou outros aceita módulos, ele não executou o outro script, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso em um Internet Explorer. Eu nem testei, mas vamos lá. Pra quem sabe, ele é bem lento, né? Tá aqui abrindo aqui a tela, eu já podia ter deixado aberto. Deixa eu pegar esse link aqui. Que navegador lento. Que navegador lento. Pronto. Calma aí, tá bem lento esse navegador. Meu Deus do céu. Pronto. Deixa eu abrir aqui. Pronto, eu executei módulos.html, de novo o mesmo link, e ele executou o dentro do arquivo no xmódulo, né? Já que ele não suporta o módulo, né? Ele executou o segundo, né? E carrega o segundo arquivo, não carregando o primeiro arquivo. Vou deixar ele aqui aberto para caso a gente precise. Entendeu? Já que ele não tem suporte ao módulo, ele executa somente esse script aqui, ignorando o primeiro script. Agora, esse no módulo, ou no português não módulo, é mais para os navegadores que suportam módulos, pois vão ignorar esse script e não executar. Pois se eu tirar esse no módulo, ele vai ser executado no Internet Explorer, né? Porque por ser ainda uma chamada sem módulo e vai ser executado nos navegadores novos, pois estamos tirando a ação do boolean de avisar que é um navegador que não executa módulo. Lá na primeira aula, lembra que que eu comentei sobre a ordenação de código, né? Eu vou até colocar aqui para vocês lembrarem qual era essa ordenação.
importação de módulos, declaração de variáveis, execução de código. Tá? Bom, vou voltar assim para você, não sei se ficou claro esse ponto aqui. Deixa eu voltar aqui, só ligar aqui o ventilador que está muito quente, 1 minuto. Pronto. Vamos lá, vamos fazer novamente, falar novamente sobre esse ponto aqui. Esse no módulo, que no português significa não módulo, ou seja, para navegadores que não têm suporte a módulo, ele é mais utilizado para navegadores que suportam o módulo, né? Tipo Google, Firefox. Pois eles vão ignorar, né, esse script e não vão executar. Se eu tirar esse no módulo, ele vai ser executado no Internet Explorer. Se eu tentar tirar esse no módulo aqui, se eu tirar esse no módulo, o Internet Explorer ele vai executar isso aqui, por ser ainda uma chamada de módulo, mas ele não é completo, né? E vai ser executado nos navegadores novos. Estão tirando a ação do Boolean, de avisar que é um navegador que não executa módulo. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Vou apagar esse no módulo. Vou dar um Ctrl S. Aqui no navegador do Google Chrome, que é o Google Chrome, executou os dois. E no Internet Explorer, vou atualizar. E ele executa somente o segundo. Ou seja, como a gente está dizendo que esse primeiro, vou tentar explicar de uma forma. Como a gente está dizendo que esse primeiro ponto, esse primeiro aqui, ele é do tipo módulo, ele nunca vai ser executado em navegadores que não aceitam módulo. Ficou claro agora? Esse aqui nunca vai ser executado no Internet Explorer, que é um navegador que não aceita módulos. Ele só executa essa ação sem módulos. Módulos é quando eu permito que esse JavaScript puxe outro JavaScript. Então a gente bota essa opção aqui, né, no módulo, a gente bota esse ponto aqui, não para os navegadores que não aceitam, e sim para esses navegadores saber que eles não vão executar esse ponto, e esse ponto é específico para navegadores que não aceitam. Assim, agora eu acho que ficou claro, mais claro do que eu tinha escrito. Entendeu? Ou seja, esse ponto aqui é importante para esses navegadores que aceitam módulos ignorar esse ponto, pois os navegadores que não aceitam módulos, eles já não executam esse e só executam esses que não são tags de módulo. Agora eu acho que sim, ficou mais claro. Bom, voltando lá ao ponto que a gente falou na primeira aula, né, que é da ordenação de código, esse ponto aqui. O primeiro que tem que ser executado são as importações de módulo, e isso em toda a linguagem de programação. E eu não estou me referindo ao que fizemos aqui no HTML, de colocar o script fechando o HTML. E sim a importação de módulos dentro do código de JavaScript, aqui dentro. Né? A ordem que eu estou me referindo é aqui dentro. Essa ordem aqui. Ela deve ser a primeira coisa. A primeira coisa que a gente deve fazer dentro do JavaScript é importar os módulos que a gente vai usar, né? A gente vai criar 2 novos arquivos de JavaScript para fazermos esse conceito de módulo, né? O que é esse conceito de ser do módulo? De um JavaScript puxar um outro JavaScript. Vamos aqui, vamos criar mais 2 arquivos. Um chamado constante.javascript para colocarmos valores constantes. E mais um arquivo chamado aritmética.javascript para colocarmos funções aritméticas básicas, como soma, subtração, divisão e multiplicação. E aqui no nosso constante JavaScript, vou tirar aqui novamente, lembrando que todos estão aqui no arquivo JavaScript,
só o nosso módulo HTML que está fora. Aqui no nosso constante, eu vou colocar aqui const py igual a mat.py. mat.py, né? Para dizer que essa constante eu posso exportar, eu tenho que fazer o quê? Ou seja, eu já tenho ela aqui no nosso constante.py, mas eu quero exportar ela, né? Então, o que eu tenho que fazer para dizer que ela pode ser sim exportada? Eu boto um export const.py aqui. E lá no nosso módulo JS, eu quero chamar essa constante. Então, eu vou lá no nosso módulo JS, vou sair daqui. Cadê o nosso módulo JS? Ele ficou lá para trás. Esse não é exemplo aqui. Vou botar ele aqui na frente. E lá no nosso módulo JS, eu vou botar import, né? Logo usamos chaves, pois como ele como em um objeto, né? Mandar chamar todas as funções que estão exportadas. Depois o from, né? E a rota que está o arquivo. Como está na mesma pasta, colocamos somente constante.js. Ponto e vírgula. Ctrl S. Bom, vamos aqui no módulo JavaScript, que é aqui que a gente está falando. Ctrl S. Quando chega aqui, veja que a gente tem um erro, né? Pois ele está buscando na raiz do servidor, já que a gente só colocou o nome do arquivo, né? Não adianta só botar ele entre aspas, né? Mesmo que se esteja na mesma pasta, a gente tem que colocar o ponto e barra. Então a gente tem que fazer isso. Ponto, barra. Agora achou ele aqui, ó. Constante.js. Pois ponto e barra significa buscar na mesma pasta que estamos. Se quisermos subir um nível, basta um nível, né, uma pasta anterior, seria mais um ponto, e assim um ponto para cada pasta anterior que você deseja subir. Vamos dar aqui um Ctrl S aqui, módulos e mais um Ctrl S aqui. Bom, vejam que ainda continua, né? Que ainda não foi exportado nada, só está lá o nosso impressão dentro do arquivo, né? O que ficou faltando? Ficou faltando aqui nossa aspas, né? A utilização, a utilização das chaves. Podemos exportar vários códigos lá e somente querer importar um aqui. Então, temos que avisar o que a gente quer importar, né? Qual a gente quer importar. Logo, temos que dizer que queremos importar o pai de constante.javascript. Ctrl X, a gente já tem um erro aqui, Ctrl S. Deixa eu ver o que aconteceu. Está dizendo que lá no constante não tem export. Export const. Mas tem. Constante, deixa eu ver aqui. Export const by mat. Isso aqui está errado. Ctrl S. Export const by igual matemática.py. Export by impressão. E por que ainda assim? Não está dando erro, mas não puxou o nosso constante.javascript. Ele precisa, com certeza, dessa declaração aqui. Export const. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Na aula 32, isso acontece direto. Export, está tudo certo. Const
py igual mate.py. E no nosso módulos, por que deu errado aqui agora? Essas coisas que acontecem, não tem nenhum erro aqui. Ah, tá certo. Agora entendi. O burro aqui fui eu mesmo. Agora fez sentido. Bom, o que eu fiz aqui, né? Na verdade, eu puxei só, né? A gente não está imprimindo ainda, né? Não tem nenhum erro. A gente está importando o pai do constante JavaScript. Mas ainda bem que eu já verifiquei que isso aqui estaria errado, né? Bom, Ctrl S, a gente não tem nenhum erro aqui, né, no nosso código. A gente já puxou e já pode usar nesse arquivo aqui, né? No módulos.js, a constante, né? A gente já pode usar ela aqui. Agora sim. Pronto. Ou seja, resumidamente, no constante ponto JavaScript, eu exportei uma constante onde foi usada, importada no módulo ponto JavaScript, né? Isso é a utilidade do módulo. Isso que é essa aula do módulo. E é isso que não funciona no Internet Explorer que eu estava falando lá em cima. O Internet Explorer ele ignora se ele vê esse type módulo, que ele sabe que essa atribuição de script vai usar o módulo e ele não usa e vai, no caso, executar essa aqui. E a gente precisa colocar essa informação aqui para esses navegadores que suportam o módulo, eles ignorarem essa aqui e só executarem essa. Ok? O que acontece se eu tirar ele e executar, né? Se eu tirar esse export. Tcharam! Veja que me apresenta um erro que eu não posso usar ou importar fora de uma estrutura de módulos, né? Não, na verdade, o que eu queria mostrar era isso aqui. Ctrl S. Se eu tirar esse type módulo aqui, né? Aqui a gente ainda está importando e exportando. Se eu vir aqui e dar um Ctrl S, eu vou tomar um erro porque eu não posso usar, né? Eu não posso usar essa estrutura de import e export sem a nossa tagzinha aqui do type módulo, né? A gente só consegue fazer graças ao nosso type módulo aqui no HTML, e se eu tiro, me apresenta um erro que eu não posso usar ou importar fora dessa estrutura. Então vamos colocar ele aqui novamente. Type módulo. Ctrl S e volta tudo ao normal. Por isso que seus arquivos JavaScript têm que ter o type módulo, e para dar recompatibilidade aos navegadores antigos, precisamos disso aqui, como eu estou explicando pela terceira vez, porque eu acho que a minha explicação inicial não ficou muito clara. Agora vamos pensar numa questão de conexão do usuário, né? Aqui na nossa constante JavaScript, a gente vai colocar let usuário Rodrigo. At password igual EWRTY6542. Você, em um arquivo, pode exportar somente o que você necessita. Como não precisamos exportar usuário e senha, a gente não coloca o exporte. Voltando ao outro arquivo, se tentarmos fazer essa importação, né, para ver o retorno que nos ocorre, se eu botar aqui, importar pai e usuário, né, e imprimir também o console.log usuário, que a gente está importando aqui do constante JavaScript, a gente tem um erro, né, que não tem essa exportação lá que a gente quer. Ou seja, isso nos permite que só exportemos o que é necessário, né, o que é devidamente necessário para o nosso código.
uma vantagem para exportar somente o que o sistema realmente necessita. E para que esse código funcione, basta que, para que isso funcione, basta que a gente bote um export aqui, Ctrl S, e aqui a gente está exportando o nosso Rodrigo, ele já retorna o meu nome. Ou já está exportado no constante e importado aqui no módulos, né? Importado aqui no módulos. Agora aqui, em nosso arquivo aritmética JavaScript, vamos criar funções aritméticas. Para dar uma agilidade, eu vou colar. Bom, eu tenho uma função somar, onde recebe A e B e retorna a soma de A e B. Eu tenho uma função subtração, onde recebe A e B e retorna a subtração entre A e B. Agora, basta que exportemos para que a gente possa usar essas funções. Então, a gente faz um export, né? E no nosso arquivo JavaScript, que estamos fazendo a importação, basta que assinalemos a importação dessas funções lá. A gente está trabalhando aqui no nosso módulo JS. Então, a gente vai botar aqui um import, um novo import, já que a gente não está importando daqui, está importando de um novo lugar. O que a gente vai importar? A gente vai importar o somar e o subtração de lá, né? De onde? From, do arquivo que se encontra na mesma pasta, aritmética.javascript. Ok? E também fazer a chamada. Vou dar só um Ctrl S aqui. Aritmética.javascript. Aritmética. Somar. Está dizendo que o somar, export, função somar, export, função subtração. Como não? Está tudo certinho. Somar e subtração. Eu juro pra você que essas coisas export, somar. Deixa eu botar aqui a continuação disso para saber por que ele está dando errado a aritmética. E não tem nada errado, mas vamos botar aqui para ver se... Vou botar uma chamada aqui para ver se vai funcionar, mas tem... Ele está me alertando que aqui na linha 8 o somar da aritmética não está com export. Deixa eu tirar o somar. Agora ele deu o subtração. Ah, não salvei. Agora eu salvei. Senão ele reconhece o antigo. Agora foi, ó. Eu não tinha salvo. Eu botei o export e não tinha salvo, né? Tava dando aqui a tecla de salvar somente um arquivo e não salve ao aqui, ó. Que você salva todos, tá vendo? Agora vai funcionar a nossa soma puxando lá. O que aconteceu foi como eu dou Ctrl S, ele estava salvando somente esse arquivo aqui. Então eu tenho que salvar esse para o export pegar, né? Vou salvar esse constante aqui também, só para ficar salvo. E agora salvar esse aqui e tá, né? E vejam tudo funcionando, né? Estou importando o somar e a subtração da aritmética, que estão aqui. E aqui a gente passa 3 e 7, 10, 7 e 3, 4, né? Somando e subtraindo, né? Eu posso também agrupar as funções e devolver em um objeto, né? A gente pode criar uma variável, um objeto aritmético, e dizer que vai ser um objeto, que vai ter sua propriedade somar com seu valor somar, né? E nas novas características que vimos nos objetos literais, quando o valor e a propriedade são iguais, simplesmente deixamos assim, né? Então eu posso vir aqui, colocar um constante, aritmética igual a um objeto,
somar, né? E como a gente viu, né, nos objetos literais, mais uma vez, quando o valor e a propriedade são iguais, a gente pode simplesmente deixar somente o somar e botar mais um aqui, subtração. E aqui não é ponto e vírgula, aqui é uma vírgula. E claro, podemos exportar nosso objeto e não mais precisamos exportar nossas funções, pois elas já se encontram no objeto, né? Então a gente pode tirar esse export aqui, a gente não precisa exportar isso aqui, a gente não precisa exportar mais isso aqui, e a gente vai exportar somente o nosso objeto, né? Vou dar um salvar aqui, vocês vão ver que vão dar um erro porque eu ainda não mudei lá o outro lá, pois o nosso import e as funções já não vão funcionar mais. A gente tem que fazer as devidas atualizações. A gente não está mais exportando a função somar e nem está mais exportando a função subtração. Agora a gente está exportando esse objeto aqui, aonde puxa a função somar e retorna somar, e a função subtração e retorna subtração. Então aqui no nosso módulo a gente troca esse somar e subtração por aritmética do mesmo lugar, e o console.log a gente não é mais a função somar, é o objeto aritmética ponto somar, e aqui a mesma coisa, aritmética ponto subtração, Ctrl S, e ele deu um erro que esse i aqui não existe. Pronto, e aqui está nosso 10 e o 4, né? Tudo segue o mesmo caminho feliz. Agora pense o que você quer. Que uma função ou uma variável em algum dos seus módulos do seu arquivo JavaScript se importe por default, né? Se automaticamente ela já vai ser importada. Quer dizer, assim que eu chamar o arquivo, eu vou ter essa função, uma função default, que vai ser executada só em eu já puxar esse arquivo JavaScript. Então, no nosso arquivo constante JavaScript, aqui mais uma vez, eu vou colocar um function mensagem 000 console.log acesso ao arquivo constante.javascript. E a única diferença vai ser, né? Nessa função, eu quero que ela se exporte por default. Ok? Export default. Isso significa que eu, ao exportar a função mensagem 000 em nosso módulo JavaScript, ela já se importa automaticamente. Vou lá colocar o mensagem 000 aqui. A gente está puxando pai e usuário. Eu vou puxar aqui mensagem 000. Ctrl S. Mensagens. Está me irritando já. Mensagem export default. Calma aí, gente. Calma aí. O que deu aqui? Mensagem. Isso significa exportar. Usuário, deixa eu ver o código aqui que tem. Ah, tá, lembrei. É default, né? A gente tá trabalhando com default. Porte, mensagem 000. O que tem de errado aqui? Ele tá falando errado aqui mesmo. Mensagem ponto 000. Function mensagem 000. Até aqui tudo normal. Nossa constante não exporte por default. Function.
não entra aqui dentro porque... Deixa eu botar aqui fora só para lembrar do erro ali que estava dando. É aqui mesmo, só escreveram errado. Pronto. Como a gente está usando o export default, eu esqueci que não é aqui dentro, é aqui fora. Tá. Veja que também ela entra automaticamente em nosso mensagem a 000, provavelmente graças ao Preacher, né? Como eu não estou usando o Preacher aqui, ele está jogando aqui para fora, tá certo, vamos lá. Tá. Ctrl S, tudo normal. A gente não pode ter dois export default, né? Se eu vier aqui e colocar um novo export default, Ctrl S, a gente não pode ter esse erro, esse export default aqui assim. Então, deixa eu apagar esse aqui. E agora sim, né? Bom, vamos agora... Aqui a gente está importando ela, mas a gente não usou, beleza. Ah, agora que eu entendi. Calma aí, Ctrl S. Quando eu fiz a primeira vez essa aula, eu estava usando o Pretty. Ele já estava me colocando, né? Tá vendo? Ele já me coloca aqui. Agora eu entendi, ó. Quando eu puxo, aqui está o nosso arquivo. Agora que eu entendi. Eu escrevi uma aula aqui, usando Pretty, isso aqui. E quando você está com isso aqui ativado, ele automaticamente já coloca isso aqui quando você salva, né? Mas eu vou voltar para explicar novamente. E eu me enrolei. O que acontece? Quando a gente tem um export default, a partir do momento que a gente faz qualquer exportação, qualquer uma, independente da exportação que seja, automaticamente essa exportação ela é realizada automaticamente. Então, se você tiver, dependendo do onde você está programando, isso aqui, ó, você pode usar esse mensagem 000, que ele vai chamar. Mas aqui no caso do code, o code ele já coloca. Só que isso não é necessário, tá? Isso aqui não é necessário. E a gente pode usar sem exportar e está aqui o nosso acesso ao arquivo. Por quê? Porque ele é um export default, ok? Mas o nosso code já coloca aqui na importação, bonitinho. Mas como é uma importação default, não é necessário. Agora ficou claro. Agora ficou claro. E lembrando, a gente não pode ter dois export default. Se eu colocasse aqui outro export default, não pode acontecer e nos é retornado um erro. Ok? Bom, deixa eu ver aqui depois desse rolo todo, onde que eu parei. Tá. Bom, a gente não pode ter duas funções e dois objetos, ou melhor, a gente não pode ter dois export default. E aqui a gente vamos agora comentar a importação do nosso mensagem 000. Eu não quero essa importação aqui. E vamos comentar aqui, que a gente não precisa de tudo aqui para ficar bonitinho. Agora a gente vai aqui no constante JavaScript. E agora eu quero que a nossa variável password seja um export default, né?
Vamos tirar esse export default aqui. Eu quero que essa aqui seja um export default, então trocamos aqui para ela. Ctrl S. E a gente tem um erro de palavra reservada, né? Mesmo que eu coloque const, a gente continua com um erro, né? De palavra reservada. Tem também um erro agora de sintaxe. Aqui temos que lembrar o ponto de função declarada, né? Que é esse que usamos na mensagem 000. Function assim. Que nada mais é uma função propriamente declarada, né, com o nome. E temos também uma função expressada, que são funções que também podemos guardar em variáveis. Por exemplo, a gente pode fazer assim: const mensagem, uma função console.log. Olá. Uma função expressada onde a gente pode guardar uma variável, por exemplo. Uma função flecha, que você tenha um console log, é uma função expressada. Essa mesma classe que expliquei essas funções, expliquei que uma função declarada, ela sofre um hoist. Essa função aqui, né? Que quer dizer que não importa onde eu escreva a função, ela vai para o início do nosso código. Ou seja, se eu mandar chamar mensagem antes dessa constante mensagem, eu vou ter um erro. Mas se eu mandar chamar a mensagem 00 antes dessa função, não teremos um erro. Se eu mandar chamar essa mensagem antes dela, a gente vai ter um erro porque ela não sofre hoist. Mas se eu mandar chamar essa mensagem antes dela aqui, eu não tenho um erro porque essa mensagem ela sofre um hoist, né? Essa foi a classe de número 9, quando eu falo de hoist. E isso de função declarada ou expressada está diretamente ligado ao nosso erro de exportar por default uma variável constante ou let, né? Esse erro que a gente viu aqui, ou esse erro aqui. Né? Se eu tentar exportar por default, o let é o constante, né? Como o compilador não sabe o que será armazenado, ele retorna um erro para a gente, como não sofreu o hoist, né? Mas isso não quer dizer que eu não possa exportar por default, somente é feito de uma outra maneira. Devemos fazer logo após a declaração da nossa variável a chamada de exportação, né? Eu tenho que fazer export default. Deixa eu apagar aqui. Logo depois da declaração let password, eu faço um export default password. Né? Ctrl S. Ele está me dizendo que está faltando alguma coisa na linha 15. Que é a nossa constante aqui. Eu não preciso dela agora, eu preciso esse aqui. Tá. Pronto, agora sim. Veja, salvando não tem nenhum erro. Porque somente usando o default eu tenho que fazer assim em uma outra linha. No momento que eu faço uma importação de um arquivo, quando eu faço essa importação aqui, toda variável, função, objeto, qualquer coisa que esteja com a importação default, tudo isso que está com a importação default, já se carrega por default no nosso arquivo que está se importando. Só a gente quando a gente faz essa importação, ele já carrega aqui, né? Então, aqui no export constante py, ele só é chamado quando tem sua própria chamada no arquivo que o necessita, diferenciando de um export default, que só em você exportar o arquivo ele já é carregado. Então, se tentarmos fazer uma exportação de uma variável, como a gente estava fazendo aqui em cima, né? Como a variável ainda não está feita, não está com seu valor para ser carregada, então a gente tem que fazer dessa maneira. A gente primeiro coloca o valor nela e depois faz a exportação por default dessa variável. Somente as funções possuem a possibilidade de fazer esse export default na mesma linha, ou classes, ou como disse lá em cima, todas as funções declaradas graças ao hoisting. Vejam nesse exemplo que eu vou comentar aqui. Vamos comentar isso aqui. Vou botar novamente export function mensagem 000.
acesso ao arquivo constante, export default class mensagem 001. Aqui a gente vai botar o nosso construtor. Espero que vocês lembrem. E aqui a gente vai botar o nosso acesso ao arquivo constante 000 mensagem 001, ok? Ctrl S. Ele achou um erro na linha 11. Export default classe não tem parênteses. Pronto. E tudo se encontra normal, né? Classe, né, para o JavaScript é somente uma máscara, né? Se vocês lembram. Como já expliquei, por trás dele nada mais que é uma função construtora. Então, resumindo, se quisermos fazer uma exportação por default de uma constante a variável, primeiro a gente faz a declaração da variável e depois a exportação. Se for uma função ou uma classe, podemos fazer diretamente. Agora vamos fazer a chamada dessas exportações, né? Alterar aqui meus default novamente. Export default function mensagem 000 e um export classe mensagem 001. Ok. Lembrando que não precisa ter colocado aqui mensagem 001, tá? Pois como classes a ideia é termos camel case e o Java ele é case sensitive. Se eu tivesse colocado o mesmo nome da função com M maiúsculo, conseguiríamos chamar normalmente, né? Vamos lá no nosso módulo JavaScript. Exportamos a função que está por default, né? Como a gente vai fazer aqui, se eu der um Ctrl S aqui, deixa eu dar um Ctrl S aqui que eu não dei. Aqui mais uma vez, a gente vai botar a nossa mensagem 000 porque aqui ele está pedindo, né? Nosso módulo JS. Não sei porque o code pede aqui. E a gente vai botar a nossa exportação no mensagem 001. Aqui eu sou obrigado a colocar aqui no code, porque é uma importação default. Eu tenho que puxar essa exportação. E a mensagem 001 que eu não sou obrigado a puxar, mas quero colocar aqui. E tudo correndo exatamente bem. E a gente vai puxar o nosso... aqui, né? Bom, essa ordem dentro das chaves aqui, ela é irrelevante, tá? Você pode escrever à medida que for precisando importar. A gente salva e tá tudo normal aí, né? Vamos criar mais uma variável aqui dentro desse módulo JS. Essa aula está ficando muito grande e complicada. Mensagem classe é igual a new mensagem 001. Mensagem classe é um novo objeto da classe de mensagem 001. Mensagem classe Ctrl S e a nossa mensagem sendo puxada e executada lá do nosso constante JavaScript. A gente cria uma variável na mensagem classe que ela vai ser uma nova mensagem 1 que a gente puxou, importou, e aqui a gente está imprimindo ela, né? Vou alterar, já está alterado aqui, a gente está vendo a primeira mensagem, a segunda mensagem, aqui a gente também poderia ter impresso assim, porque lá já tem o nosso console.log, né? Cadê o console? Não quero, não tá com debug, vamos embora.
Ele tá parado aqui no debug, agora foi. Mensagem, papá. Por que ele tá parando aqui no nosso debug? Deixa eu abrir novamente aqui. Vamos ter que travar esse debug. Onde a aula tá aqui, tá. Agora foi. Pronto, nossa mensagem sendo puxada. Como é uma funçãozinha que precisava disso, que eu sempre esqueço. E a nossa classe sendo puxada aqui, né? Tudo normal. Bom, para fechar, vamos falar de como criar um alias, né? Alias em computação é um comando que possibilita a substituição de uma palavra por uma cadeia de caracteres, né? Por exemplo, aqui em aritmética, para importar cada um desses, teríamos que falar aritmética.somar, aritmética.subtração, e assim por diante, ante a todos que quisermos importar. Aí vamos renomear nossa importação de aritmética para algo mais simples, né? Então aqui onde eu estou importando a aritmética, né? Eu posso colocar aritmética, scalc, né? E vejam que vai me apresentar claramente um erro, né? Pois agora esse console log aqui que puxa o aritmética, ele não encontra mais e eu tenho que fazer a troca para, deixa eu copiar aqui, comentar esses dois. E a gente vai ter que trocar essa aritmética que agora é um calc. Pronto. Às vezes você quer usar um arquivo JavaScript que possua nomes bem detalhados nessas chamadas, porque é importante para o arquivo, né? Mas quando você for usar e repetidamente ter que usar esse nome, fica mais fácil você criar esse alias aqui, né? E basicamente é isso que você precisa saber para mandar chamar módulos em JavaScript, né? Lembrando, no artigo HTML temos que ter esse type módulo aqui, né? E para navegadores antigos usar atributos no módulo, tá? E se suas variáveis que está importando têm a exportação normal, é só chamar a constituração assim com as chaves, né? E somente uma variável, função ou classe que podemos importar por default e temos que chamar antes da estruturação. Se a gente quiser fazer um export default do password, a gente tem que declarar primeiro, né? Deixa eu ver o ponto mais importante aqui. Bom, se você está seguindo o caminho do React, você vai ver bastante isso, né? Vamos aqui no Google ver um sitezinho aqui. Important the component, né? Aqui esse site eu também vou colocar na descrição do vídeo para vocês detalharem, tá vendo? A gente está falando aqui de React, exatamente o que a gente aprendeu aqui, importando do React, componente com o React, ok? Esse aqui é o default, que seria aqui no nosso caso aqui, esse aqui, ok? Bom, quando você passar por essas livrarias, isso vai se tornar muito familiar, pois aqui você está aprendendo as bases. Então aqui, hoje, a gente fecha a nossa aula de módulos, né? Uma aula bem grande. Espero que não tenha ficado chata, né? Com esses rolos que acabou tendo na aula, mas no final deu tudo certo. Mesmo para pessoas que sabem, assim, acabam se enrolando em alguns pontozinhos, mas tá aí. Foi tudo explicado, todos os códigos que não rodaram, rodaram. E
Bom, peço desculpa por essa semana que eu fiquei fora aí, mas a gente vai voltar agora de novo, né? Na quarta ou na quinta eu faço mais um novo vídeo e a gente já começa com nossas aulas com alguns exercícios. Bom, repasse pelo vídeo novamente, né? Entre no MDN que eu vou colocar aí embaixo, né? Sobre módulos, nesse site também que eu vou colocar aí embaixo. Continue estudando. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Muito obrigado. Bye, bye.